O que você precisa saber ao ser nomeado como perito pela primeira vez? Olá, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Neto, eu sou administrador e contador e desde 2013 atuo como perito judicial e também tenho este canal aqui no YouTube para compartilhar diversas informações para quem está iniciando nesta área. Muito bem. Você recebeu sua primeira nomeação. Você ficou feliz, foi lá e aceitou, e daí na hora que foi ver o tamanho da encrenca, você constatou que não dará conta do recado. Este é o principal problema. Eu já perdi as contas de quantas vezes peritos iniciantes entraram em contato comigo porque tinha aceitado o trabalho e ao ver o que estava lá no processo, constataram que não dariam conta desta nomeação, deste trabalho. Pois é. Esse é o primeiro ponto, gente. Você foi nomeado, antes você terá 5 dias para apresentar o seu aceite e a proposta de honorários. Mas esses 5 dias são dedicados para você avaliar as peças processuais. Avaliar que tipo de demanda que é, às vezes você é nomeado para algo que nem é da sua área de formação. Eu já apresentei escusas por diversos trabalhos que eram para engenheiros, até para médicos mandaram para mim, é impressionante, é impressionante. Então, primeiro, você tem que ver se a nomeação é para sua categoria profissional. Beleza, você constatou isso, você tem formação naquilo. Mas você tem expertise no tema que está sendo discutido lá no processo? Bem, o CPC é bastante claro nisso, não basta apenas o diploma, você tem que ter o expertise. Embora diversos vendedores de curso por aí digam que basta o diploma. Não basta o diploma. Ou até mesmo, você tem o diploma, você tem uma ideia de como fazer, mas você ainda não é especialista. Mas você conhece uma pessoa que, digamos assim, que é super boa naquele assunto e que poderá lhe ajudar, né. E eu comecei assim. No início, logicamente, eu tinha uma larga experiência trabalhando em bancos, mas tinha alguns assuntos, alguns detalhes que eu ainda não era proficiente. Então eu passei um bom período trabalhando com um assistente técnico, né, que me ajudou a dominar todas as questões relativas aos trabalhos que eu gosto de fazer. São trabalhos relacionados à revisão de contratos bancários. Isso foi um investimento, foram diversos anos que eu fui cada vez me aperfeiçoando, mas sempre antes de aceitar a nomeação, eu via se eu dominava, eu aceitava, apresentava a minha proposta de honorários, se eu não era 100% expert naquilo, eu consultava esse meu contato e verificava se ele poderia me auxiliar. Auxiliar não no sentido de fazer o trabalho para mim, você também não pode aceitar uma nomeação e passar para alguém fazer para você. Não, porque o responsável será você, certo? Muito bem, eu expliquei tudo isso até agora e quero mencionar rapidamente um caso que aconteceu essa semana. Um seguidor meu, aqui do YouTube, né? Ele, ele recebeu uma nomeação, aceitou e depois ele foi verificar o processo, ficou com muitas dúvidas, ele não conseguia nem entender a complexidade da encrenca. Era era um processo de uma pessoa super endividada, né, que, enfim, haviam 9 contratos de empréstimo, 5 de empréstimos consignados, 4 de empréstimos não consignados e diversas contas correntes, certo? E o maior detalhe, haviam 5 bancos como partes requeridas, como réus. Então você imagina a encrenca, é isso daí. Você se você foi nomeado num caso desse, você apresentará o seu laudo pericial e depois você receberá 6 impugnações acerca do seu laudo pericial, tá. Normalmente Normalmente as partes impugnam, só se o seu laudo tiver muito, de acordo com o posicionamento delas, tá. Mas eu às vezes eu ouço perguntas, né, de iniciantes dizendo: "Não, o meu laudo foi impugnado, pode isso?". Pode,
pode isso. E se você está entrando nessa, digamos, nessa seara profissional, você tem que saber, você vai apresentar o seu laudo, esteja preparado para defender o seu laudo e, eventualmente, retificar o seu laudo naquilo que tecnicamente você deu uma escorregada. Então, voltando para o caso desse meu seguidor, imagine, ele logicamente ele tem uma formação em administração, até uma pessoa, com bastante maturidade, né, mas ela não é expert naquilo, entende. Não domina o funcionamento de contratos consignados, não domina o funcionamento de outros tipos de empréstimos, inclusive contratos de conta corrente. Eh, dá para aceitar? Dá para aceitar se ele tiver alguém para ajudar ele. Com certeza, tá. Mas alguém que saiba efetivamente como fazer o trabalho. Mas aqui entrou um outro detalhe, gente, que você também precisa avaliar ao ser nomeado. Nesse caso, um trabalho complicadíssimo sobre o palio da assistência judiciária gratuita, na qual o perito só recebe ao final da parte perdedora ou do Estado, tá, ou do Estado. Isso pode demorar quanto tempo? Gente, ó, eu tenho alguns AJG que eu fiz há mais de 10 anos que eu ainda não recebi. Inclusive ontem recebi uma ligação do financeiro do Tribunal de Justiça do Paraná, a respeito de um processo que eu fiz a prova pericial, foi homologada, transitou em julgado, se não me engano em 2017, 2018. E somente agora o Tribunal de Justiça, através do governo do Paraná, irá liberar os meus honorários. É complicado. E às vezes você espera tanto tempo assim para receber um valor muito menor do que aquele que, digamos assim, que seria digno, que realmente remuneraria adequadamente o seu trabalho. Então, nós abordamos esses 2 pontos, tá. A questão, recebeu a primeira nomeação, avalia o processo e depois dá o aceite, tá. E também, caso você não tenha conhecimento completo, procure alguém que possa lhe ajudar, caso você queira investir nisso. E a JG, você precisa saber muito bem como funciona o sistema JG, tá. Porque não eu pensava isso no início da minha carreira, falava: "Ah, JG vai ser a minha poupança". Não é bem assim, tá. Não é bem assim, porque é bastante complicado, às vezes, de receber, tá. Então, a minha mensagem está dada, tá. Caso, vocês tenham alguma dúvida, como vocês sabem que eu sempre estou disponível para esclarecimentos e também oferto os meus serviços de mentoria, além dos meus cursos para peritos iniciantes. Ok, gente? Hoje eu fico por aqui. Um grande abraço para todos. Nos vemos no próximo vídeo.